Iniciativa ao professor Euler. Proposição 203/27/2018. Caminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão: substituição das manilhas da rede de coleta de águas pluviais por manilhas de maior vazão na região da Rua Augusto de Mari, nas proximidades do número 2801, na Vila Guaíra. Para discutir. Em discussão, a iniciativa do professor Euler. Em discussão, o vereador Pierre Petruccello. Bom dia. Bom, como o requerimento não é meu, é do vereador, é do professor Euler, até conversando ali com ele rapidamente, acho que ele vai até mais tarde dar uma explicação. As sugestões ao executivo, ela deve ser feita, claro, quando um eleitor, quando algum popular, quando alguma pessoa nos procura, e nós fazemos esse link, essa análise, para ver se isso vamos dizer, viável ou não. Então, aí nós colocamos isso dentro do nosso requerimento. O professor Euler faz ali um pedido para substituição de manilhas. Me lembre ali, Bruno, se alguém tiver o requerimento mais perto para ler, na Rua Augusto de Mari. Isso eu decorei, porque inclusive é a rua onde eu troco minha prótese, só para o professor Euler saber, atrás ali do Paraná Clube. Por manilhas de maior vazão. O que acontece? Eu precisaria, para nós votarmos esse requerimento, e até para que nós tenhamos a tranquilidade de votar favorável a Vossa Excelência, saber até, sugerir, ou até, acho que Vossa Excelência estava me dizendo que já fez isso até, um estudo de impacto financeiro com a Prefeitura de Curitiba, ou até colocar na LOA, na Lei do Orçamento, para que não fique simplesmente um pedido ao Executivo, porque pedir ao Executivo é muito simples. Você faz a sugestão ao Executivo e isso, de repente, pode parecer que você está dando uma satisfação à sociedade. Então, para que não fique vago esse pedido, eu até faria... Uma parte, por favor. Com toda certeza, faço questão que Vossa Excelência tenha uma parte, mas até para que nós tenhamos uma preocupação a mais quando esses requerimentos vierem aqui à casa. Então, professor Euler, até lhe concedo a parte para que Vossa Excelência explique esse seu requerimento. E, claro, acho que todos nós podemos votar favorável, até faço um apelo à base, que nós possamos votar sim favorável a essa sua sugestão executiva, mas para que nós possamos ter algum critério, vereador Rogério Campos, quanto à sugestão, porque afinal é o povo, é o povo na região que está pedindo. Uma parte, vereador. Vereador, então, Euler. Na sequência, vereador Obrigado, Osias. vereador Pierre Petruccello. Bom, com as últimas chuvas que tiveram um índice pluviométrico muito acima do que era esperado, em vários pontos da cidade, como todos sabem, nós tivemos alagamentos. E com isso, várias demandas foram chegando aos diversos vereadores. Nesse caso em específico, um morador me procurou solicitando que fosse feita a substituição das manilhas por manilhas de maior diâmetro e, consequentemente, que desse maior vazão. Até é curioso que a pessoa que fez a sugestão, ela fala assim: Euler, se a gente dobrar o diâmetro da manilha, só com isso, eram manilhas de 40 centímetros, nós vamos dobrar a vazão de águas. E, na verdade, eu acabei explicando para ele que não, que dobrando-se o diâmetro, quadruplica-se ali a vazão do volume de água. Então, um pequeno aumento de diâmetro gera, na verdade, um aumento ao quadrado ali do fluxo de água na região. Então, está sendo feito o estudo de viabilidade financeira, o impacto financeiro disso, e o estudo técnico de vazão, esse eu, inclusive, encaminhei junto à sugestão, falando, no caso das alterações de diâmetros, quais seriam os aumentos de vazão proporcionais em cada caso. De qualquer forma, no momento da LOA, faço questão, inclusive, então, de incluir esse pedido para que se torne mais adequado. Ok, professor Euler, agradeço. Vereador Osias. Obrigado, vereador. Na sequência, Toninho, Mauro Inácio e Pessutti. Eu acho que todos nós recebemos pedido semelhante ao do professor Euler. A cidade teve mais de 90 pontos de alagamento. Então, pedido de manilha, nós temos, depois das chuvas,
praticamente em todos os gabinetes. Então, sim, o estudo de viabilidade, o estudo para que venhamos fazer, porque vamos ter que trocar as manilhas de Curitiba quase toda, pela vazão de chuva que nós temos tido nos últimos meses. Obrigado. A parte, vereador. Vereador Osias, agora o vereador Toninho. Na sequência, o vereador Mauro Inácio, depois Pessutti e Ezequias. Muito obrigado pela parte, excelentíssimo vereador, líder. Na realidade, eu gostaria de deixar claro aqui que essas chuvas que temos tido aí na cidade têm provocado em várias regiões da nossa cidade. E principalmente a SIC, onde teve um alagamento muito grande, um dos maiores locais atingido foi a cidade industrial, onde nós temos ali sugestão executiva desde a legislatura passada, com pedido de manilha, alargamento de manilha também, porque temos manilhas irregular em todas aquela região, e onde nós temos um pedido também que fizemos como sugestão executiva e depois avançamos um pouco mais, que acabamos indicando ali um parque, um campo com área de lazer, ali na rua Romeu Felipe Bacelar, uma rua onde não tem drenagem, na Beato Gaspar Stangassinger, com a Romeu Felipe Bacelar, que é um pedido que nós temos feito desse parque ali para acabar com esse impacto que temos tido de alagamento. Esta execução dessa drenagem, ela vai acabar tendo, com alagamento em mais ou menos umas 60 casas só neste local. E para este local nós destinamos R$700 mil em emendas. Muitos dizem, por quê? A emenda para fazer uma área de lazer. A área de lazer, nós fizemos ali a emenda e colocamos, porque há necessidade de drenagem naquele local, assim como nós já havíamos colocado no ano anterior, em mais 8 saídas de ruas que saem no canal extravasor, que precisa de extensão de rede, também com emendas para sair, a água estender um pouco mais até o canal. E sendo assim, temos mais ou menos ali umas 20 ou 30 ruas que precisa dessas alterações, onde temos conversado com o Eduardo Pimentel, pontos de drenagem, prefeito e secretaria, que são responsáveis, e estamos lutando, porque ali são mais de 200 famílias que estão sendo atingidas pelas chuvas. E assim que houver a oportunidade, além desta nossa sugestão executiva e dessa conversa, nós estaremos colocando mais emendas para que isso possa acontecer. Muito obrigado. Vereador Toninho, agora o Mauro Inácio, na sequência o Pessutti, depois o Ezequias. Obrigado, vereador. Já solicito depois mais 10. Obrigado ao líder Pierre. Bom, na verdade, eu só quero contribuir também, ter alguns esclarecimentos, se o professor Euler teve contato com o morador, se essa questão já foi levada no 56, há quanto tempo persiste esse problema, porque conforme falou o vereador Osias, se a gente for pensar em toda a cidade, não trocar o manilhamento de toda a cidade. Essas chuvas desse início de ano e essas duas mais recentes alagaram praticamente toda a cidade, né? Houve um grande transtorno, então há necessidade de dragagem, de contenção em boa parte dos córregos da nossa cidade, então tem que ver se realmente o vereador ir até a SMOP, ao setor lá de drenagem e pontes, lá com o diretor Augusto, ter uma explicação se há um projeto, se tem um custo, enfim, o que pode ser feito. Quero lembrar também ao professor Euler que eu tenho aqui uma longa luta pela duplicação do viaduto Orleans, e foi longa, não foi só sugestão, foi realmente um exercício de persistência, de insistência, né, uma obra de 30 milhões, né, uma obra simples, naturalmente, mas que exigiu muito de ação, de procurar a prefeitura, a gestão passada, então, o presidente do IPUC, o Sérgio, o Gustavo Fruito, ou seja, foi uma situação perseguida ao longo de mais de 5 anos. Seria isso a minha contribuição. Obrigado. Agradeço o vereador Pessutti, na sequência Ezequias. Muito obrigado, vereador Pierre, que está com a palavra. Dizer que realmente o debate das drenagens dos rios da cidade de Curitiba é muito importante. E não só aumentar a vazão, conforme o vereador Euler falou, quadriplica a vazão, mas se a gente não atentar para a jusante do rio, a foz desse rio, se ela estiver com um gargalo, não adiantará nada
nós fazermos as melhorias nas manilhas e manilhamentos. Isso aconteceu, por exemplo, no rio Bacaxeri-Mirim, onde foram feitas galerias fluviais, porém a foz desse rio, a jusante dele, não foi feitas as melhorias, e infelizmente as pessoas que ali moram sofrem muito, pois o rio acelerado chega com mais força e a vazão natural do rio não suporta toda aquela demanda. Então, também lembrar a todos os vereadores que, para discutir esse tema, que está sendo sugerido pelo requerimento do vereador Euler, que terá o nosso voto favorável, acredito eu, porque é um requerimento importante, haverá uma audiência... Mais tempo, senhor presidente, por favor. Mais 10 minutos, vereador. Haverá uma audiência pública promovida pelo vereador Oscalino para debater não só os rios da região da Vila Guaíra, mas também nós queremos aqui, propomos para o plenário, para que a gente possa ampliar um debate para toda a cidade de Curitiba. Há diversos rios da nossa cidade, como o Rio Juvevê, que demandam um trabalho muito importante de drenagem, o Rio Bacaxeri-Mirim, os córregos no Boa Vista, todos eles são importantes, assim como o da Vila Guaíra, para que a gente possa fazer com que as nossas famílias curitibanas não sofram as intempéries, perdendo tudo aquilo que conquistaram ao longo dos anos. Então, parabéns pelo debate. Agradeço, vereador Bruno. Na sequência, vereador Ezequias. Obrigado pela parte, vereador. Eu, na chuva do sábado, até falei aqui logo depois da chuva, onde eu moro ali a uma quadra da Via Rápida no Novo Mundo, tive meio metro de água dentro de casa. Então, as chuvas foram muito grandes. Onde eu moro, toda a água do Novo Mundo desce. Existe realmente alguns gargalos, mas como disse agora o vereador Bruno, simplesmente abrir esses gargalos não resolve. Temos que abrir também e tirar, tem muita areia no fundo dos rios, né? Você vê o rio Iguaçu, a gente vai à Fazenda Rio Grande e vê o Iguaçu, em dias que a chuva já foi embora, ele está alto, tem muita areia dentro do rio, tem muita sujeira, infelizmente as pessoas ainda não aprenderam a não deixar que a sujeira vá para o rio, e acontece que a água entra dentro da casa de todo mundo por esse material que poderia ser reciclado, material que poderia não está no leito do rio, infelizmente está. Então, parabenizá-lo por trazer esse assunto, eu acho importante, mas a gente tem que rever todo o contexto, não é só ali onde está o gargalo, né? Onde eu moro, graças a Deus, há 5 anos atrás, foi feita uma obra para que diminuiu, não resolveu totalmente o problema, mas eu tinha 1 metro de água dentro de casa, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Onde eu moro é ali no Novo Mundo. Então, assim, eu creio que isso se repete na cidade toda. Então, tem que ser revisto, porque também, como disse o outro vereador, não me lembro agora, mas você deixa, abre aqui a água em cima, no lugar, no começo, mas ela vai descer e vai causar mais estragos nas partes mais baixas, com certeza. Obrigado, vereador. Agradeço, vereador Ezequias. Vereador Paulo Rink. Obrigado pela parte, vereador Pia, nosso líder. A questão, acho que para contribuir, primeiramente, já coloco o meu voto favorável à questão do vereador Euler, como de outros vereadores também tiveram essa demanda. Sobre essa questão, Pia, eu gostaria de contribuir, talvez fazer até uma sugestão para você como líder. Há vários pedidos, depois dessas chuvas que aconteceram na cidade de Curitiba, fora do normal, num volume realmente forte e causou aí vários pontos de alagamentos. Nós temos uma discussão que está para vir para plenário, a questão que a secretária do Meio Ambiente falou semana passada, a questão do Sanepar, talvez uma articulação das sugestões já feitas ao município para a questão do alagamento, para a questão para que possa colocar isso em discussão, e até nós, vereadores, aí façam um pedido ao presidente Serginho, dependendo, se nós temos sempre a questão de devolver verbas para a prefeitura, nesse momento, acho que seria uma verba utilizada para o saneamento básico da população de Curitiba, com as nossas economias ou com vossas economias da sua gestão nesse momento, para atender, fora as emendas, que por mim também foi feita ao meio ambiente, tenho pedido também de manilhamento em algumas regiões que a população encaminha, e a gente tenta passar para o executivo, porque nós não podemos fazer uma lei para isso, então até para isso a gente tenta fazer essa sugestão. Parabenizo mais uma vez o vereador aqui ao meu lado, e a gente tenta achar uma solução junto para o município. Então, acho que talvez uma conversa com o município dessas leis na SMOP, que estão dessas sugestões, viabilizar o quanto seria plausível fazer numa primeira instância, uma segunda, depois botamos sim na LOA de 2019,
e fazemos a lei para isso, votamos aqui e tenho certeza que terá apoio da maioria dos vereadores, porque é de interesse público, interesse da nossa população. Muito obrigado, seria a sua Obrigado, parte. vereador Paulo Henrique, vereador Euler e depois o vereador Sabino Piccolo. Obviamente, a prefeitura ela não tem condições de estar em todos os locais o tempo todo, né? A prefeitura, ela tem uma visão macro da cidade, mas a capilaridade, obviamente, está no munícipe. É o munícipe que sabe o que acontece na rua dele, próximo à casa dele. Então, é lógico que é o cidadão que traz para os vereadores as demandas existentes e cabe aos vereadores, sim, encaminhar essas demandas para que aí, sim, o município, a prefeitura, tenha a visão do micro, aquilo que acontece nos bairros e possa, às vezes, atender, às vezes não, dependendo também daquilo que o município é capaz de fazer, inclusive financeiramente. Então, cabe aos vereadores fazer essas sugestões, obviamente, para que o município acate ou não. A respeito do quanto tempo isso ocorre lá na região, segundo os moradores, a questão de alguns anos. Mas se fosse um dia sequer, já justificaria, porque as pessoas terem a casa invadidas por anos pela água, ou ter a casa invadida num dia só, isso obviamente já incomoda muito quem mora na região. E sobre o viaduto do Orleans, é lógico que levou muito tempo para que fosse conseguida uma obra dessa magnitude, mas certamente começou com uma sugestão, começou com um movimento pequeno e que aos poucos foi crescendo e tornou-se, né, em vários anos, a obra maravilhosa que vai ser agora. Então, todas as nossas sugestões, às vezes, começam pequenas, mas, às vezes, justificam se tornar obras grandiosas. Eu agradeço. Obrigado. O vereador Sabino Piccolo, para encerrar. Obrigado pela parte. Só lembrando, ilustre vereador líder do prefeito, o nosso secretário de obras, juntamente com o diretor Augusto Meyer, estão fazendo um grande trabalho na busca de recursos para desassorear todos os nossos rios, os 5 rios. Porque o problema, muitas vezes, começa lá. Não tem como escoar, porque tem represamento de água. O nosso ilustre vereador Ezequias falou muito bem. Os nossos rios estão assoreados e a água chega e represa e estoura. Mas lembrar também que a equipe do prefeito anterior, professor Euler, se não estava aqui, ela perdeu mais de 800 milhões de recursos do governo federal que não teve capacidade de fazer projeto para aplicar. Então, o problema vem lá de trás por incompetência também da gestão anterior aí. Então, não é dessa gestão, vem de trás também. Então, o nosso prefeito Rafael Greca, juntamente com o Eduardo Pimentel, estão fazendo um esforço para resolver parte desse problema, porque o problema do alagamento não é problema só de Curitiba, é de São Paulo, é de todo lado. Quando chove muito, não tem como escoar. Obrigado pela parte. Agradeço a parte, então vamos encerrando por aqui. Pedindo voto. Não dá mais tempo, vereador Tito Zeguinho. Tem 2 minutos e 30. Pois é, mas acho que acaba não dando muito tempo para que a gente possa votar. Afinal, o importante é o voto agora a favor, inclusive, do requerimento do professor Euler, que tenho certeza que Vossa Excelência vai votar favorável. Então, na sequência tenho certeza que quando faltar um pouquinho menos de tempo, mais de tempo, eu te concedo a parte. Um grande abraço, vereador Tito, e fica aí o voto favorável a esse requerimento, depois de todo esse debate dos vereadores preocupadíssimos. E não terminou ainda, Pierre. Preocupadíssimos, Rogério, não só com o requerimento, mas com a eficácia da sugestão executiva, que é a preocupação que esses vereadores têm. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, fica o registro do líder. Tema importante, vereador Rogério Campos fará presidente, para informar a casa, uso da tribuna, 10 minutos prorrogáveis. Vereador Felipe Braga solicita... Com a palavra, vereador. Eu vou fazer devidamente o requerimento. Eu tenho que sair agora, eu tenho um almoço na 5ª Região Militar com o general Lécio, que vai ser o nosso homenageado aqui em abril. Então, ele convidou, nós vamos levar os convites lá, eu vou ter que sair na sessão. Obrigado. Vereador, depois já pode fazer o registro, encaminhar via ofício. Obrigado, vereador. Vereador Rogério Campos, com a palavra, 10 minutos. Obrigado. Prorrogáveis. Presidente Sérgio Renato Bueno Balaguer. Mas, eu nesse voto
Vereador Pierre, conforme falou o autor, ele falou sobre o voto técnico e sobre o mérito no projeto da vereadora Maria Manfron. O mérito da sugestão dele é excelente, mas eu não vou fazer um voto técnico, porque eu poderia justificar um voto negativo tecnicamente, falando que trocando as manilhas apenas de um local, lá na ponta vai acumular tudo e vai retornar de novo, se não acontecer aquilo que os outros vereadores falaram da limpeza lá na ponta do rio. Então não vamos agora no tecnicamente, vamos pelo mérito, que o senhor tem razão. Isso precisa mesmo na cidade inteira, em toda a cidade. Mas eu também não vou pedir a retirada, vereador, para nós, de repente, fazer junto uma outra sugestão no mesmo tema que o senhor se preocupa e atende alguns eleitores, seus ou não seus, porque a gente é procurado, daí, por fim, por todos os eleitores. Não vou pedir que o senhor faça essa retirada para nós fazermos uma sugestão diferente, vereador, que ainda podemos construir, por que não? Que seria, de repente, que a Prefeitura Municipal de Curitiba adquirisse um caminhão-jato aonde ela pudesse colocar em todas as manilhas das cidades. Hoje, esse mês, determinado período, vai ser no bairro tal, aonde ela começasse numa ponta com esse jato, colocando dentro das manilhas, para tirando toda e qualquer sujeira, areia, terra, lixos que não são apenas simplesmente quando vão fazer uma limpeza, abrem o bueiro e vão lá os trabalhadores e tiram um pedaço de pau, tiram pedra, algo assim, aquela sujeira que se espalha dentro das manilhas no decorrer da rua internamente, onde dificulta e muito uma limpeza de verdade, de fato, para dar fluidez para toda a água, onde os outros colegas aqui sugeriram que lá na ponta, onde lá no rio fosse feito todo o trabalho devido, para que com a limpeza em todas as manilhas, essas águas tivessem total vazão e tivessem a fluidez. E aí sim, em conjunto, um trabalho de conscientização, um trabalho onde fortemente, com sugestão nossa também dessa casa pode surgir, do executivo, seja de onde for, para que as crianças viessem com uma conscientização e cobrança aos seus pais, aos seus vizinhos, sobre lixo na rua, bituca de cigarro, papel de bala, o fugiu, travou aí, imagina na rádio lá, companhia, onde as pessoas fossem armazenar o lixo de maneira correta, não conforme a sacolinha pudesse abrir na frente da casa e saísse voando lixo na rua e acabasse indo para os bueiros. Então é um trabalho bastante gigante nessa linha. Eu quero conceder uma parte, antes que eu me perca, o vereador Mauro Inácio aí, depois Osias Moraes e também ao Jairo Marcelino também. Obrigado, vereador Rogério Campos. Bom, na verdade eu quero dizer, professor Euler, que eu sou favorável à sua sugestão. Todavia, quando eu assumo a questão dessa, eu vou além. Eu tive também, semana passada, retrasada, um apelo lá da Virgínia da Labona, no setor do Olhas, bairro Olhas, de alagamento. Uma situação de alagamento em várias casas. Eu estive no local, conversei com os moradores, fizemos um diagnóstico da questão. É um problema que vem de 2015. Uma empresa fez uma tubulação com dimensão menor, como Vossa Excelência sugere também nesse seu caso, e foi notificada para retirar, até então não retirou, continua dando problema aos vizinhos, enfim, aquela comunidade, inclusive vem o esgoto da Sanepar junto também. Então, acho que tem que ir lá, fazer o requerimento é simples. O difícil realmente é buscar a solução, é ir em loco, conversar com as pessoas, ir até a prefeitura, ir até a Sanepar, como foi o caso também, que tem a Sanepar envolvida, e buscar essa solução, esse encaminhamento. Porque se fosse fazer só requerimento, todos nós aqui temos esse apelo e seria muito fácil resolver a cidade. Então é preciso ação proativa, efetiva para a solução. Seria isso. Entendi, vereador. Uma parte, por favor. Quero dar uma parte ao vereador, agora, Osias Moraes. Obrigado, vereador Rogério Campos. O senhor falava a respeito da sacolinha. Na última enchente que teve aqui no centro, eu estava no centro,
fiquei ilhado, e eu pude perceber que as sacolinhas, ela vem no córrego e ela tampa o bueiro. Aqui no centro nós temos as tampas do bueiro, elas têm mais ou menos uma abertura, elas são grades pequenas, e uma sacola no córrego já tampa aquela grade. Eu vi um rapaz com ferro o tempo inteiro puxando a sacolinha, que ela vinha no córrego, com certeza jogada por alguém, deixada na rua irregularmente. E nós temos essa dificuldade hoje aqui em Curitiba do lixo, muito lixo, como bem o senhor falou, lixo, terra e principalmente essas sacolinhas de supermercado, essas sacolinhas que são deixadas na rua, às vezes pelo morador, na calçada, mas vem a chuva e leva junto. E os bueiros então ficam obstruídos por essas sacolas e aí alaga e é muito difícil. Então, sou favorável também ao requerimento do nobre vereador. Acho que podemos discutir isso mais vezes para que possamos chegar a uma conclusão e uma solução junto com o Executivo para atender essa demanda, que não só é a troca de manilhas na nossa cidade, como o assoramento dos rios aí. Obrigado. Deve dar uma parte, vereador. Muito bem lembrado pelo vereador Osias. É questão, como eu falei, às vezes de uma bituca de cigarro, de um papel de bala, é o famoso não dá nada. Depois que inventaram esse tal de não dá nada, é muita gente se matando, é muita gente enchendo a cara, é muita gente engravidando, é muita gente se lascando na vida por causa do tal do não dá nada. Ah, não dá nada. E aí o bicho pega. Quero ceder a parte ao vereador Jairo Marcelino, por gentileza. Obrigado ao vereador, até por lembrar o nosso nome, assim, de soco. Dizer a Vossa Excelência que nós temos que conscientizar hoje as pessoas, e faço aqui até um pedido ao professor Euler, como professor, que fale nas suas aulas, que nós temos que respeitar a permeabilização do solo. As pessoas não estão mais respeitando. Eles tiram o alvará, onde tem que deixar 25% do terreno permeável, e após só peço ao vereador Goura, obrigado, obterem o alvará, tiram a grama e fazem calçada. Então faz a Prefeitura de Curitiba, através da sua fiscalização e do uso do solo, poderia fazer uma batida aqui na nossa cidade e vai ver que os terrenos estão todos impermeáveis, as águas indo diretamente para as valetas. Nós, há 20 anos atrás, tínhamos quase a metade das ruas que hoje estão asfaltadas ou com antipó, que eram saibros, que absorviam as águas. Mas eu já quero lembrar que em 1983, quando o prefeito Maurício Fruit assumiu a prefeitura, já no seu segundo dia como prefeito, já teve um grande alagamento ali na SIC, na cidade industrial, do qual eu e o vereador Tito tivemos na oportunidade, junto com uma caravana da Câmara Municipal, ajudando a resolver aquela situação, amparando os moradores. Então, mais uma coisa em comum aí, vereador Jairo, que eu desde o primeiro ano de mandato aí, acabou acontecendo algumas enchentes. Próximo, o vereador Bruno Pessutti lembra da discussão com a vice-prefeita, que eu não vou contar o caso aqui, que ia faltar tempo. Mas foi peleia. Mas eu tava cagando no peito, ela molhou o saltinho da galocha. E infelizmente é a conscientização. É a conscientização que tem que prevalecer, seja nesse caso, seja em vários outros casos. E o vereador Euler traz aí um bom debate novamente, como fez a vereadora Manfron, que agora a gente mostra o outro lado da moeda aí, da parte do voto técnico e do mérito da coisa. Aí, vereador, eu acho que o senhor me entendeu perfeitamente, o senhor que traz um requerimento que é, sim, de sua responsabilidade, de sua liberdade. Vereador, o senhor tem 30 segundos para encerramento, que nós estamos com prazo regimental. Desculpe, viu? Então, com esses apenas 30 segundos, peço
perdão aos 2 vereadores, com certeza estavam aqui, estariam no meus apartes, sim, mas devido ao tempo, não o tempo de chuva, o tempo do relógio, nós não vamos poder conceder o aparte aí, mas fica a sugestão para a gente trabalhar para frente mais em cima desse tema. Obrigado, senhoras e senhores.